Olá todo mundo, eu sou o Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E no vídeo de hoje, de posse de um sistema de regras para você conduzir os seus jogos solo, está na hora de realmente jogarmos no Dicário do Solador. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando vai jogar RPG solo é que você vai, ao longo de uma partida ou de uma campanha, alternar duas funções, a de mestre e a de jogador. Aquele que conduz a história e aquele que conduz o personagem ou os personagens protagonistas. Essas funções às vezes se entrecruzam e às vezes elas são simultâneas. Mas calma, não é tão complicado, nem tão complexo e nem tão esquisito quanto ser o Sméagol, ou Sméagol como vocês pronunciam, e o Gollum ao mesmo tempo. E com o tempo, vocês vão adquirir familiaridade e essa coisa deixa de ser esquisita para ser algo até intuitivo, automático da gente. Então, a primeira coisa que você vai fazer como mestre e jogador simultaneamente é pensar: o que eu quero na minha campanha? Por que eu escolhi esse cenário? O que você quer ver de fato nas suas aventuras? Quais são os tipos de enredos, quais são os tipos de histórias, os eventos que você acha que seriam maneiros, de fato, nesse cenário que você escolheu? De posse disso, pensando nisso, e aqui eu já dou a primeira sugestão, uma dica legal para você. Faz uma nuvem de palavras com as expressões e as palavras que remetem a esses pensamentos iniciais que você teve sobre eventos e coisas que você quer que aconteçam. Vamos imaginar se fosse uma campanha cyberpunk. Você poderia colocar palavras como violência urbana, corrida de motos, gangues, corporações, créditos, tiroteios, bioimplantes, computadores e por aí vai. Essa nuvem vai te dar ideias de coisas que você pode esperar, para você criar algumas expectativas e trabalhar a sua mente para reagir mais rápido quando certas decisões precisarem ser tomadas. Agora, como jogador, você vai pegar o seu sistema e construir o seu protagonista, o seu personagem. Alguns sistemas, particularmente eu acho mais legal você fazer isso com um sistema simples, vão te permitir ter mais de um protagonista para jogar solo. Em sistemas mais complexos, por exemplo, o Dungeons and Dragons, eu acho meio fora da curva, não apenas inadequado, é desnecessário você se complicar tanto tendo vários personagens para gerir. Então, faça um só personagem, se o sistema é mais complexo. Se o sistema for mais fácil, mais intuitivo, mais rápido para você, sempre assim, para você pode fazer mais de um personagem para ter algumas interações entre eles. Depois de ter personagens, você vai ficar naquela, tá, e agora? Dependendo do sistema ou do cenário que você está utilizando, principalmente se ele já é voltado para solo ou para co-op e você está jogando solo, ele pode ter uma maneira diferente de iniciar. Então aqui está a segunda sugestão, que na verdade poderia ser uma sugestão 0 e não a segunda. Familiarize-se com o sistema que você vai utilizar de oráculo. Se o sistema principal não é um sistema que foi feito para o solo e você está anexando a ele um sistema de oráculo, é bom que você se familiarize também com o oráculo para saber o tipo de coisa que se espera quando se usa ele. Agora, pessoal, veio realmente aquilo que se espera. Vamos começar a jogar. Alguns oráculos vão orientar você a tomar decisões primeiro pelo seu personagem, definir o que ele vai fazer, o que ele quer fazer, quais são as suas motivações e os seus planos. E só depois disso, o cenário reage. E para isso você vai consultar as tabelas do oráculo.
Outros vão te dar várias jogadas de dados antes mesmo de você começar a interpretar seu personagem, a tomar decisões por eles, a fazer os planos, a fazer as ações. Então, segue o seu sistema. Eu aqui vou dar um exemplo de como as coisas acontecem. Eu vou anexar ao sistema a bandeira da Elefante da Arara, o Dominus do Elefante da Arara, que é a criação minha, que é um oráculo que eu fiz especificamente com o sistema Dominus, a licença Dominus, para jogar com a bandeira do Elefante da Arara. Bom, eu não tô a fim de criar personagem, mas eu tenho uma expectativa nesse cenário de ver situações de mistério envolvendo criaturas sobrenaturais e jogos de interesses entre gente poderosa das cidades, levando aventureiros a terem que fazer escolhas difíceis e cometerem atos arriscados para investigarem os mistérios ou para cumprirem missões dadas por essas gentes poderosas, esse pessoal poderoso. Então, vamos ver o que acontece com essas ideias. Para não criar o personagem, eu vou pegar um dos personagens prontos do livro. Eu escolhi já, deixei aqui antecipado, o Ubiratã. Ele é um cara bobo, impressionável e tagarela, que é um índio tupinambá convertido, vivendo agora entre os bancos, porque ele adora esses costumes que eles têm. Ele ainda possui amor pela selva, mas eu vou colocar ele morando na cidade. E ele está vestido já em estilo europeu, mas ainda com o estilo redondinho dos tupinambás. O Ubiratã sabe lidar demais de bem com armas de haste. Inclusive, ele carrega... Aqui tem a listinha de equipamentos dele. É que a lista está na outra página, pessoal. Ele carrega com ele uma alabarda e uma faca para entalhe. Ele tem uma bolsa, uma rede de dormir, conjunto de roupa simples. Ele sabe lutar de soco, ó. Muito bom. Ele é bastante forte, ou pelo menos mais forte que a média. E ele sabe falar português e tupi. Bom, com esse personagem eu poderia decidir já algumas coisas, né? Como eu já fiz, decidir que ele está morando na cidade. E ele se oferece nessa cidade. Vamos colocar ele para viver em São Vicente? Pode ser que ele esteja lá. Eu não sei se tupinambás eram dessa região. Eu poderia ter lido o livro antecipadamente para isso. Mas enfim, vamos sem preparação nenhuma aqui. Ele está vivendo em São Vicente e ele costuma se oferecer para fazer trabalhos braçais para as pessoas mais abastadas da cidade, em troca, obviamente, de alguns tostões, ou seria menores moedas, se for o caso. E às vezes ele vai também participar de aventuras. E aí, o Dominus, ele tem uma dinâmica em que você joga a trama antes de começar a interpretar a aventura. Então nós vamos seguir essa mesma lógica. Como é que eu faço? No caso do Dominus, tá? Seu sistema, seu oráculo, você vai seguir a dinâmica do seu oráculo. Mas no caso do Dominus, eu jogo algo que aconteceu, depois eu vejo o que eu preciso fazer e o que acontece em consequência se eu falhar. Vamos pegar dadinhos aqui, nada de dados virtuais, eu gosto de jogar com dadinhos. O algo aconteceu vai ser um dado azul. O que eu preciso fazer vai ser um dado branco. E o que acontece se eu me der mal vai ser um dado escuro. Bora ver! Olha, minha trama está montada com uma única jogada de dados. O que eu vou precisar fazer agora é assumir o papel de mestre e interpretar o que a tabela me disse para narrar para o meu jogador, que também sou eu.
colocar dentro do contexto que eu planejei, que eu já pensei, e adaptar para o meu personagem. Aqui temos: houve um grande roubo de carga. Olha só como é interessante isso. Eu acabei de dizer que o Biratã está na cidade de São Vicente trabalhando com carregamentos de coisas, fazendo trabalhos braçais para as pessoas que são abastadas, né? De repente algum comerciante, algum fazendeiro da região. Essa pessoa, inclusive, poderia colocar o Biratã até como responsável por resolver esse problema, porque é uma carga que ele ajudou a carregar, né? Poderia, de alguma maneira, até culpabilizar ele ali. O que eu preciso fazer? Está dizendo aqui que eu preciso me informar, averiguar, tá? Então, no momento, o que o cara quer saber? Vamos imaginar que é um estanceiro, um fazendeiro, alguma coisa assim. Ele quer que eu descubra informações no último local onde essa carga foi vista, onde se suspeita que o roubo aconteceu. Olha só como eu estou adaptando a história. Aqui eu tenho poucas palavras, jogo tudo aquilo que eu tinha de expectativas da história, o contexto do meu personagem, e misturo com o que a tabela me disse. O que vai acontecer se eu não for bem sucedido na minha missão? Haverá muitas perdas. Perdas para esse cara, provavelmente, né? Ele vai perder muito dinheiro e talvez ele não me pague uma dívida. Então vamos pensar assim, ok? Fiz a jogada da minha trama. A partir disso aqui, eu poderia fazer várias perguntas ao oráculo de sim e não, que é o principal oráculo na maioria dos sistemas de oráculo que tem por aí. Você pega algo que você quer saber, transforma numa pergunta de sim e não, ou uma pergunta qualquer de duas opções, e faz essa pergunta para as tabelas. O resultado que você obtiver te dá um norte a seguir para fazer mais perguntas ou para já tomar alguma decisão pelo seu personagem. Às vezes você só consegue montar plenamente uma cena depois de você já ter feito muitas perguntas de sim e não, ou muitas perguntas de duas opções. E às vezes as respostas que você obtém, seja porque você não sabe o que quer perguntar, você está meio perdido no enredo, seja porque as respostas contrariam tudo aquilo que você tinha de expectativa, às vezes as respostas vão te pedir que você consulte o banco de palavras ou algum outro tipo de oráculo de inspiração. Aqui no caso do Dominus tem esse negócio do banco de ideias, né? Digamos que eu não saiba, não tenha ideia mais ou menos do que foi roubado. Eu preciso saber o que foi roubado. Eu poderia consultar nesse banco de ideias aqui. E aí me diz que são suprimentos. Olha só com conveniência dessa tabelinha. Nem eu sabia que tinha feito um oráculo tão legal. Roubo de suprimentos. Então, realmente é a produção da fazenda. Então é algo fundamental até para o desenvolvimento da cidade de São Vicente. Esses suprimentos iam para os armazéns para venda, ia para o porto para ser exportado e tá deixando de ir. E a partir disso aí eu vou saber já o que eu estou procurando na minha primeira cena. No caso do Dominus, como é que eu determino uma cena? Eu jogo onde ela acontece. Neste caso, carambinha, vai acontecer numa caverna. Então eu já havia suspeita de que talvez os bandidos que roubaram tivessem algum esconderijo na região. E existe uma caverna nessa região, olha só. Bom, aí eu jogo outro dado e descubro se o foco dessa cena é um personagem ou um evento. Outros sistemas de oráculos têm outras maneiras de montar cenas, e você vai ter que seguir para ir colocando elementos cada vez mais empilhadinhos, montando o seu quebra-cabeça, até o momento em que você está com a cena completa e você finalmente age com o personagem. Você determina, meu personagem vai fazer tal coisa, ou ele fala com tal pessoa de determinada maneira, e eu já chego nessa parte. Aqui disse que vai haver um evento. Preciso determinar qual é o evento. É um desastre ou um acidente. Então,
já sabemos, né? Temos uma ideia perfeita para o que vai acontecer com o nosso pobre Ubiratã. Nessa cena, ele está seguindo uma pista que foi dada a ele pelos próprios empregados do fazendeiro que está mandando ele lá. De que existe uma caverna na região muito próxima da trilha onde aconteceu o roubo. E eu fui lá averiguar, então, como ele havia me mandado, para verificar se ela serviria de esconderijo aos bandidos. E nessa cena, então, quando eu estiver investigando a caverna, vai acontecer um desabamento. E aí eu começo a fazer testes. Perguntas ao oráculo. De sim e não. Perguntas ao oráculo de duas opções. Uma coisa que eu poderia perguntar aqui, por exemplo, é se havia vestígios a serem descobertos lá da presença de bandidos. Quando o desastre acontece, eu posso percebê-lo antes de ele acontecer? Posso perguntar ao oráculo, é um desabamento da caverna? Muitas perguntas. Todas as respostas vão montando a cena. Interagir com outros personagens, com os NPCs, é uma parte bem peculiar do jogo solo. E por causa disso, eu vou deixar para falar disso em outro episódio. Mas eu acho que agora você já sabe certinho como é de fato que se joga solo. Já dá para ter uma boa ideia, né? Curtam o vídeo, compartilhem, comentem. Não deixem de se inscrever no canal. Batam o dedinho lá no sininho para vocês receberem notificações dos próximos vídeos. E até a próxima.